Pessoal que está em casa, vamos dar sequência aqui à nossa série de mensagens e a gente vai aos pouquinhos depositando as verdades e aprendendo, né? Sabe, o nosso crescimento, gente, eu sempre falo isso, né? As pessoas precisam ter paciência, porque Deus te trabalha contigo, te fazendo crescer, e isso leva tempo, ok? Esse processo de maturidade é super importante. A gente vem até falando sobre esse assunto aí, para que você possa entender que a verdade, ela precisa criar raízes. Lembra que semana passada que eu falei sobre isso? Para que ela venha frutificar e não ser arrancada, como nós comentamos aqui no segundo solo, não é? Então seja uma pessoa paciente, insistente, ok? Olhe para Ele, ande perto dEle e Ele te transformará e mudará a tua vida. Você vai começar a entender muita coisa, ok? Então é isso aí, ó, entendendo o processo de Deus. Lembra que eu falei para você que Deus não é um cartão automático em que a gente passa ali e já sai o resultado? Não é assim que funciona. E às vezes as pessoas têm essa expectativa, né, de resultados, mas não entendem que nós colaboramos com os resultados. Não entendem que nós precisamos entender como Deus trabalha de fato e verdadeiramente. Legal? Então Ele não está atrasado, guarda isso aí. Depois a gente vai conversar isso para frente. Eu já estou até preparando essa nova série que a gente vai fazer sobre o reino de Deus, sementes, né? O sistema do reino. Eu estou colocando algumas coisas sobre isso, porque a gente acha que às vezes Deus está atrasado, mas Ele não está atrasado não. Ok? Então vamos lá, o texto base é esse, ó, Marcos 4, 26. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. E depois ele dorme, ele acorda, noite e dia, a semente germina e cresce. Está escrito. Então ela é poderosa. Lembra que a gente já falou sobre isso? As propriedades da semente? Ok, beleza. E aí? Sem que ele saiba como. Tira a cabeça disso aí e creia somente. Jairo, tão somente crê e a tua filha será salva. Ok, verso 28. A terra por si mesma, ela frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Verso 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então o reino de Deus, esse é o conceito, é como uma semente lançada à terra. Nós já entendemos isso, que a semente é a palavra e a terra é o nosso coração. Daí Jesus dá uma sequência falando sobre a parábola do semeador, como a gente vem conversando, e eu estou usando a parábola do semeador de Lucas 8 para mostrar os diferentes tipos de solo. E Jesus falou que 3 deles são infrutíferos, ok? Lucas 8:11, este é o significado da parábola, a semente é a palavra de Deus. E aí está escrito que aqueles que ouvem e não compreendem, isso é aquilo que a gente conversou já, ok? A palavra são aqueles que são lançados à beira do caminho, para não acontecer que crendo sejam salvos. Você lembra que eu falei sobre a questão aí de ser roubado da verdade quando eu não recebo revelação? Okay? Se eu não recebo entendimento, compreensão no meu coração sobre a verdade, não vai funcionar. Bom, aí vamos embora continuar. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Domingo passado eu falei sobre isso. Eles não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Na hora da prova, do teste, e aí? Se desviam, desistem. 14, hoje nós vamos conversar sobre isso. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram no decorrer dos dias, foram sufocados com preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, seus frutos não chegam a amadurecer. E por último, o solo que frutifica, é aquele que ouve a palavra, tem um coração reto e bom, segura a palavra, retém, este frutifica com perseverança. Perseverança faz parte da nossa jornada. Não é isso que a gente já conversou também? Então beleza, hoje vamos passar para o terceiro solo e a gente vai lendo aí. Então aquele que caiu entre os espinhos, Jesus fez essa comparação. São os que ouvem a palavra, mas no decorrer dos dias, veja, eles vão sendo sufocados. Interessante isso aí, hein? Com as preocupações. Veja, gente. Na verdade, Jesus está falando de algo que a gente vai comentar aqui. O que acontece comigo e contigo nesse mundo
tem essa finalidade de distrair o nosso coração. Ok? Na palavra certa é de competir com o nosso coração em termos, olhem para mim, em termos de foco, cara. Hoje nós vivemos, como eu já comentei, uma geração sem foco, completamente distraída, sem foco, sem propósito. É muito difícil nós caminharmos com Deus se nós não colocarmos o foco. Eu estava me lembrando de Provérbios, lá no capítulo 4, que diz lá: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos, não deixe apartar-te dos seus. Está falando de foco. Porque quem acha vida e saúde para o seu corpo. Preocupações, eu coloquei ali mais coisas. Aqui eu coloquei assim, ansiedades. As riquezas, as responsabilidades até comuns. E os prazeres da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer. Eu vou te falar nessa manhã isso aqui, ó. É o solo distraído pelo que o mundo oferece. Essa palavra é interessante, porque é isso mesmo, é a fascinação. A fascinação que o mundo oferece para atrair o nosso foco. Isso não é novo. Está aí o tempo todo na nossa vida. E nós é que temos que controlar isso, gente, dar esse tom, né? Você tem que preservar o teu coração, porque o foco dele precisa ser a verdade. Ok? Mas pastor, o tempo todo tem aqui do nosso lado. Quando o apóstolo Paulo diz que a gente tem que correr essa carreira com perseverança, se livrando de todo peso, olha só, e do erro que tenazmente nos assedia, oportunidades, situações ao nosso redor. Todos os dias nós convivemos com isso, mas é exatamente isso, é um solo que está sendo distraído. É um mundo que oferece um fascínio ao ponto de tirar eu e você do foco. Meu Deus! São os apelos do mundo, ouça isso aí nessa manhã. Eu coloquei preocupações e ansiedades porque é o seguinte, isso bate na nossa porta, mas a gente não pode abrir para elas entrarem. Ok, gente? Veja bem, bater um pensamento de preocupação ou de ansiedade a respeito de qualquer coisa, isso é verdadeiro porque a gente vive nesse mundo decaído e o nosso homem natural, ele é assim mesmo. Mas eu não posso ser dominado. Não permita ser dominado por preocupações a respeito de cuidados. É por isso que Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma. Que verdade tremenda, né? Mateus capítulo 6, ele diz, cara, olha só, Deus cuida de tudo. Aí Jesus fala uma porção de coisa nesse mundo, a respeito da própria natureza que Deus cuida. Imagine, nós que somos filhos. Porque todas essas coisas que muitas vezes geram preocupações e ansiedade, Jesus falou, vai ser acrescentado. Você viu, ó, você chegou até o dia de hoje, depois de quantos meses aí nessa pandemia doida? Por que você não vai chegar para frente ainda? Então, na prática, Jesus tem cuidado de nós. Mas eu não posso permitir ser tomado o meu coração, porque é assim incrível, né? A palavra, ela entra no nosso espírito, ela não quer que ninguém mais entre. Você não tem como dividir as coisas. Esse é um detalhe interessante. Jesus fala que essa semente é sufocada por outras coisas. Então elas estão competindo, uma palavra boa. Então nós vivemos num mundo de um fascínio que compete com a verdade no nosso coração. E só você e eu, nós podemos cuidar disso. Eu não posso fazer por você, mas Deus nos ensina. Jesus fala sobre as facilidades, sobre os prazeres, que em si não tem problema nenhum. Mas muitas vezes nós deixamos isso aí entrar no nosso coração e ocupar um espaço que mais cedo ou mais tarde vai sufocar a palavra. Essa busca que as pessoas têm, ou o mundo tem por isso, né? Essa atração, fascínio ao dinheiro, cara. Você não pode permitir isso controlar a tua vida, porque senão você não terá paz, você não terá descanso. As ambições que são colocadas, tudo isso compete com o nosso
foco no coração. Veja só, gente, o que o mundo oferece é sempre tentador. É interessante isso. Sempre tentador. Para a nossa carne, para esse homem natural. Tentação pode ser definido como um apetite da carne insistente, um desejo carnal aguçado. Agora olha só o que eu quero te falar. Se o que o mundo oferece não fosse tentador, que é essa força de um desejo, não teríamos muito problema com a nossa carne. Mas das mais variadas formas. Olha só, Gênesis capítulo 3, no verso número 6, veja só como é que são as coisas, né? Porque Satanás tem uma conversa com Adão e Eva que você conhece. Ela sabia muito bem que daquela árvore ela não poderia comer. É interessante, né? Porque depois a gente está lendo esse verso, a gente entende. Mas nada do que Deus criou é ruim ou é feio. Eu não acredito que fosse uma árvore onde o fruto fosse de aparência ruim. Olha só que interessante. Esse negócio de aparência é perigoso, hein? Pastor, encontrei aquele rapaz, lindo de cima a baixo. Primeira coisa que o pessoal gosta é a aparência, né? Pô, pastor, a gente gosta de coisa boa, aparência boa, é legal isso aí. Mas veja só o que está escrito aí. Então a Eva conversando, a Satanás conversando com Eva, falou, é isso que Deus disse, que se você comer desse fruto você vai morrer. É claro que você não vai morrer. E aí vem conversando, porque Deus sabe que no dia que você comer, os seus olhos se abrirão e tal, vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus. Aí a primeira coisa que ela faz, ela não ficou conversando só não, ela está escrito, vendo, olhou. Olha os olhos aí. Cuidado com o olho. Então, beleza, olho. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa para se comer. Ela era o quê? Agradável. Havia um prazer, uma satisfação. Árvore desejável para dar entendimento. Tomou do fruto e comeu, rapidinho. Ok? Então isso aqui está falando sobre a força de uma atração. Porque o que o mundo oferece é prazeroso. Se não fosse, as pessoas não estavam agarradas. Então a gente tem que pensar muito bem como o inferno ele promove coisas, porque nem tudo que é prazeroso e agradável vai trazer benefício para mim. Se você não tiver discernimento em alto, e você não tiver a verdade como parâmetro dentro de você, a gente vai cair nessa cilada rapidinho. Alguém está pegando? Em todas as áreas. Em todas as áreas. É super interessante porque quando Jesus ele vai para a cruz, vai para a tentação no deserto, depois a gente vai mostrar aqui, Satanás ele promove isso, um fascínio de coisas que são meramente humanas para que Jesus caísse. Obviamente geraria um prazer para ele na sua naturalidade, no seu homem natural. Pô, pastor, mas a gente vive aqui, então quer dizer que... O que é isso? É lá fora? Ô Jesus... No dia de domingo, gente, uma britadeira. Ok. Então, as situações que muitas vezes do lado de fora são prazerosas, nós temos que pensar duas vezes. Mas essa é uma geração que quer só viver o prazer, só ter a vontade. Aquilo, eu gosto disso, então tá legal, mas isso aqui eu não gosto. Mas a gente sempre vai viver isso. Eu não gosto de legumes. Eu gosto disso aqui, eu gosto daquilo outro e tal. Mas nós precisamos discernir, dentro das situações que nós vivemos, se há uma influência carnal que está me prejudicando. E, gente, o erro está nisso aí, as pessoas caem. Veja, o que o diabo fez, ele continua fazendo. Através justamente de um pensamento promovendo para que a Eva olhasse, né? Porque essa força de olhar e sentir algo, dessa coisa humana nossa, isso é muito atrativo, é muito fascinante.
Então o que o diabo faz? Através de um pensamento lançado sobre a Eva, ele desperta um desejo pela sua consciência intelectual e pelo prazer corporal da sua natureza. Porque isso dá prazer para o ser humano. Alguém está pegando? É dessa maneira que a palavra ela vai sendo sufocada na nossa vida. E hoje, cada vez mais, o mundo está desse jeito aí, está apreciando o seu intelecto, aquilo que ele faz, o homem, a capacidade que ele tem, e o seu prazer corporal de várias maneiras, vivendo isso de maneira intensa. Você pode estar certo, gente, que muitas coisas já estão programadas pelo inferno para que a humanidade vá por ali. Ele sabe bem como colocar as coisas para atraí-la. Ele sabe a raiz ou a origem de toda tentação. Eu quero até entrar nessa área porque tem a ver com o que Jesus está falando. Ela vem de um pensamento, de uma palavra que gera uma imagem agradável, desejável, atraente para si mesmo. Pronto. Agora, se eu não tenho discernimento, e se eu não tenho um domínio próprio, eu me entrego a isso aí. É muito bom nós sermos novas criaturas e a verdade habitar em nós, queridos, e ela crescer, porque ela nos dará consciência do que é bom e o que não é bom. O que é certo e o que é errado. A própria consciência nossa vai levantar um sinal para te dizer, vai devagar, não acelera muito. Mas o mundo sem isso, só vive isso, parece até uma coisa animalesca, né? Porque o homem vive pelo prazer que ele tem. Mas nem todo prazer vai conduzir ele à vida, porque isso gera morte. Se as coisas que o mundo promovesse não fossem gostosas, ninguém estava nela, gente. É verdade, pode falar, é verdade. Não é não? Não tem coisa mais gostosa que um prato bem feito, você comer, não é o prato não, a comida no prato, né? Óbvio. Não é bom? Legal, mas a gente aprecia isso, a gente come, não tem problema nenhum. Mas se a gente come demais, eu já estou entrando num processo difícil. Mas todo dia, eu não aguento, eu como picanha todo dia. Cara, não dá certo, você tem que dividir um pouquinho esse negócio. Porque as coisas estão na nossa frente. Deus criou coisas para que nós vivêssemos esse prazer, mas que esse prazer não dominasse, sufocasse a verdade na nossa vida. Diga aleluia. Alguém está pegando? Tem coisa mais gostosa que o sexo? Pode responder, não fica aí, que absurdo. Cara, é um negócio muito bom, mas dentro daquilo que Deus estabeleceu, dentro do casamento. Diga, casamento. Aham. Aí o inferno promove as variações disso aí, que são maravilhosas, que dão prazer, por isso o pessoal está agarrado, está no prejuízo e está morrendo. Alguém está pegando? É simplesmente isso. Isso aí compete demais. Gente, essa imagem agradável e desejável, ela é complicada. Não é não? Eu vou dormir, mas aí eu me lembrei que na geladeira eu vi essa imagem, aquela tortazinha está lá. São 2h da manhã, rapaz. Não, vou tirar. Mas tome cuidado que o inferno promove outro tipo de imagem, de situações, de coisas que são aparentemente gostosas, que são secretas, que são atraentes, que vai te matar. Eu tenho que saber, eu tenho que discernir. Uau! E aí? Lucas capítulo 4, olha. O diabo levou Jesus para um lugar bem alto e num instante mostrou para ele. Então Jesus deu uma olhada. Todos os reinos do mundo, ó. E disse, cara, eu vou te dar todo esse poder e a glória desses reinos. Por que isso é tentador? Porque isso gera prazer e satisfação carnal. Gente, se não fosse tentação, Jesus não estaria nessa parada, mas quando a Bíblia fala que é tentação, significa que a carne de Jesus gostou. Mas só que Jesus decidiu no Espírito.
Jesus tinha suficiência, verdade dentro dele para entender que isso é uma cilada. E o homem continua caindo na cilada do querer ter poder, não é isso? Da glória das coisas, de depositar o coração nas riquezas, em coisas. Ele achando que isso é que traz prazer para ele. Gente, isso não é nada, nós não vamos levar nada daqui, nada. Absolutamente nada será levado. E como a gente encaixa um coração para não permitir que essas coisas sejam os nossos valores? Não é o nosso valor, não tem nada de errado nós ganharmos mais ou vivermos melhor, mas não ponha nisso o coração. Não permite que essa semente da verdade seja sufocado por isso. Está escrito que não vai produzir. Nós vamos perder, nós já fomos desviados de foco, esse é que é o detalhe. Eu quero te falar que o teu verdadeiro prazer e alegria está na pessoa de Deus, não está em coisas, não está na riqueza, não está em nada. Olha, ainda vou falar uma coisa agora que é baita, mas no mundo de hoje, todo mundo acha que vai se tornar uma pessoa satisfeita quando os outros a aceitarem. Então elas estão dependentes de pessoas. Está errado. Nós convivemos para nos encorajar uns aos outros, mas não seja dependente de pessoas. Porque pessoas vão preencher a sua carência. A nossa carência é Cristo, o Rei da Glória. Se você o buscar e ficar na presença dEle, meu irmão, você vai chapar. E você não vai precisar de ninguém nesse conteúdo de que... mas eu estou buscando aceitação, pessoa no grupo das pessoas e tal. Hoje o mundo está assim, porque é um baita de um vazio. Nada vai suprir esse vazio, só Ele. Rapaz, quando Ele começa a se encher dentro de você, Ele começa a crescer, você não precisa de mais nada, você não vai valorizar coisas, você não vai valorizar, entende? Não, eu preciso da atenção. Tá, pastor, eu sou um cara carente. Não fale isso, você está em Cristo Jesus. Ele te preenche de todas as formas, cara. Você é o cara mais preenchido, e por isso a gente tem que ter consciência. Nós somos as pessoas mais preenchidas, porque nós estamos em Cristo Jesus. Eu sei bem do que eu estou falando, porque um dia eu não conhecia Jesus, tinha um baita de um vazio. Não tenho mais, aleluia. Não é não? Então tome cuidado, porque isso tudo são distrações, tirando você, tira mim, tira cada um de nós, você que está em casa, do foco, que é Ele, a verdade, crescendo. Quando ela vai crescendo e a gente vai botando foco na verdade, ela vai se expandindo em você. Você vai tendo mais discernimento, você vai tendo mais compreensão a respeito das coisas. Você fica mais tranquilo, você descansa nele. Porque você vai caminhando com uma pessoa, você vai conhecendo o seu caráter, nós já conversamos sobre isso aí. Então ele falou, Jesus, eu vou te dar tudo isso. Isso é tentador. Mas não significa que nós vamos nos entregar. E Jesus não se entregou. Porque ele pediu assim, se você prostrado me adorar, eu vou te dar isso. E Jesus falou, só tem um a quem a gente adora. Não é não, Jesus, Então quando a gente vê, escuta isso aí, ou ouvimos algo, isso registra em nós na forma de uma imagem. Não tenha dúvida. Tem coisas que são destrutivas em termos de imagem. Outras são construtivas. Mas é assim que funciona. E agora eu quero te falar isso, porque é a imagem que gera desejos e vontade. Cuidado com aquilo que você está imaginando. A gente tem que tomar cuidado, porque o inferno vai promovendo essa construção aí, Até mesmo essa imagem de desvalorização da nossa própria vida. Ele vai construindo muitas vezes uma imagem no ser humano de que ele não vale nada, de que ele é uma pessoa isenta de qualquer coisa, de capacidades. Isso tem destruído muitas pessoas, porque elas ficam com isso dentro delas. Uma imagem errada de si mesmo, construída pelo inimigo, pelas coisas que a gente vive. É por isso que é muito bom a gente definir tudo isso na palavra.
né? Como eu li aqui para vocês, escrevi essa frase que não são os problemas que nos definem, mas a nossa nova natureza que é a definição do céu sobre a nossa vida. Outra coisa, se você precisa de capacitação, Deus te dará, cara, para tudo que você enfrenta. Não tem uma situação que eu não venha ter enfrentado, eu não tenha enfrentado na minha vida. Eu sempre peço a Deus capacitação, Senhor, me mostra e tal. Ele sempre vem, Ele sempre vem, Ele sempre vai te capacitar, Ele sempre vai te fortalecer. Mas nós precisamos da imagem correta. Mas imagens de desejos e vontades muitas vezes são perigosas. E olha só como é que as coisas funcionam. Veja, eu quero te falar isso aí, ó. Eu já falei isso uma vez, mas eu volto a dizer. A gente não é tentado naquilo em que a gente não pensa. Então cuidado com aquilo que a gente pensa, porque está gerando uma imagem, e dessa imagem está vindo vontades e desejos. Uau, pastor. Então hoje eu vou sair daqui cortado. É só parar de pensar. Quebra isso. Eu não serei, repita comigo, eu não serei tentado naquilo em que não penso. Isso. Troca rapidinho de pensamento. Dá uma corrida de 10 quilômetros, dá uma chuveirada. Vai ler uma enciclopédia para ver lá. É bom ler enciclopédia, bom. Nem tem mais hoje, né? Mas vai com o Wikipédia lá e sai lendo alguma coisa. É assim que funciona. Até mesmo nas programações de determinadas coisas que nós fazemos, tudo já tem antecipadamente uma imagem, alguma coisa que a gente já montou. É sempre bom, gente, legal, a gente ser programado para muita coisa, mas nós temos que tomar cuidado, porque senão a programação toma a gente. E eu não permito. Eu não sou um cara bagunçado, obviamente, mas também não sou um cara de tal programação que aquilo ali está tão encaixado que sufoca o meu coração de outra inspiração, de qualquer momento. Não é uma coisa que eu tenho aprendido a viver o dia de hoje. Amanhã, pastor, amanhã chegará, Jesus falou sobre isso, não significa que a gente não se organize. Mas uma coisa de cada vez, gente, porque senão vai tomar o teu coração. Alguém está pegando? Não pense lá na frente, daqui a 6 meses, em coisas, aquilo está te tomando o teu pensamento, imaginando, quando você vê, você está o dia inteiro pensando naquilo. Mas por que isso? Não precisa. Mas são treinamentos que nós precisamos fazer para não permitir que a nossa carne distraia a gente para muita coisa. Alguém está pegando? Você está dormindo em casa? Não, né? Vamos junto. Então eu não sou tentado naquilo em que não penso. Olha que legal, gente, na Bíblia Viva, Tiago capítulo 1. Mas a tentação é a fascinação. É uma forte atração por algo ou por alguém. Irmão, isso aí acontece. Isso bate na porta de cada um de nós. Agora veja, é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Meu Deus. Bom, e até aí, pastor? Até aí foi exatamente o que Satanás fez com Eva e fez com Jesus. Ele veio promovendo isso, trazendo um pensamento e algo, alguma coisa sendo dito. Eva caiu. Jesus não respondeu. O lance todo, gente, é a nossa resposta a tudo isso. Alguém está pegando? É a gente dar sequência e acabar respondendo na prática isso, ou seja, gerando uma ação correspondente a tudo que está acontecendo. A gente ensina isso na Escola Atos sobre mentalidade. Tudo na nossa vida é resultado de pensamentos. Okay? Então, se os pensamentos vão crescendo, eles vão forçando a mim e a você, porque eles ocupam em termos de mentalidade, a nós agirmos de acordo com o quê? Com o governo desses pensamentos. Eu estou fora, eu vou permitir ser governado pela verdade. Isso é um treinamento que a nova criatura precisa fazer. Lembra que eu sempre digo para vocês, pensa 10 vezes antes de fazer. Mais 20, 30, 40. Não, mas eu tenho que decidir hoje, quem te falou? Não, mas esse negócio está enchendo, eu sei, o negócio enche. Vem numa força tal
que a pessoa vai lá e faz. Mas olha o verso 15, então o que acontece? Estes maus pensamentos levam às más o quê? Pronto, depois disso, ao castigo da morte, acabou. Então Jesus na tentação, ele não respondeu a essa fascinação, aquele desejo, essa atração forte. A sua carne não respondeu porque ele estava preparado de espírito, diga aleluia. Ele respondeu com o espírito dele. Todos nós convivemos com isso até o final dos nossos dias. Se nós sobre a face da terra não somos tentados, é porque a gente está morto e não sabe. Mas não tem jeito, a nossa carne é assim mesmo. E o inferno promove isso. Esse é o lado do qual ele promove, vai sufocando a verdade, ela não ganha espaço, ela não frutifica, ela não cresce na vida da igreja, por isso a igreja está sempre perdendo. Alguém está pegando? Então é a tentação, é a fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Esses maus pensamentos levam o quê? Pronto, aí acabou. E Jesus não respondeu a Satanás. Foi tentado, mas respondeu de acordo com a verdade. Só o Senhor adorarás, só a Ele darás culto. Pronto, pum, quebrou. Está com fome, olha essas pedras aí. Imagina Jesus, pãezinhos. Imagina que isso é um sonho. Pão doce. Eu vi alguém, Uau. E Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, porque ele sabia que ele estava diante de situações provocadoras, tentadoras. Todos nós reconhecemos pelo Espírito essas situações. Alguém está pegando isso aí? Joia! Bota no teu coração, porque é o que Jesus está dizendo. Então, pensamento, ele cria uma imagem, gerando vontades e desejos que tendem a controlar nossas ações e escolhas. Pronto, tira um print disso aí, vai, por favor, e guarda isso e pensa 10 vezes, é assim que funciona. Para todas as áreas, na área de relacionamento, na área de casamentos, onde o pessoal chega, pastor, já não tem mais jeito, eu já vem pensando errado há muito tempo, e está executando pensamentos errados. Fora isso, gente, eu vou te falar, o inferno ele enche a mim e a você de pensamentos errados a respeito de outras pessoas, de uma maneira ilusória de pensar sobre a vida. Estou dizendo, hein? Esse mundo é uma ilusão só, é um engano só, é uma maneira falsa de se posicionar diante de tudo, é impressionante. Graças a Deus pela verdade, porque ela está em nós. Nós não precisamos ser governados pela ilusão, pelo falso, pelo engano. E Jesus falou que no fim dos tempos o engano iria aumentar demais, nas mais variadas formas de pensar e situações que acontecem. É por isso que nós não estamos aí largados, gente, nós estamos em Cristo Jesus. A nossa posição em Cristo Jesus e a verdade em nós, esse é o maior tesouro que nós temos. Mas não, o inferno chega para te perturbar com alguma coisa tentadora e tal, legal. E não quero nem falar na área de finanças, como pessoas têm se quebrado por causa disso aí. Correndo atrás do dinheiro, quando na verdade esse não é o sistema do reino de Deus. Mas esse é o sistema do mundo que quebra, traz prejuízo. Olha a importância de ter o foco na verdade, por quê? Porque nós acabamos sendo o registro da verdade. Você quer ver? Provérbios capítulo 23, verso 7, como você imagina, de novo, pensamentos, na sua alma, no seu interior, essa palavra também significa interior, a sua mente, assim você é, nós somos aquilo que pensamos ser. Então a gente tem que corrigir o nosso pensamento a respeito de quem somos. Olha que legal isso, gente. Nós temos que corrigir o nosso pensamento a respeito das pessoas e da nossa vida. Corrigir sempre. Eu preciso corrigir sempre.
E eu corrijo através da verdade. A verdade diz quem eu sou, a verdade mostra quem as pessoas são, a condição da vida que eu tenho e as situações que eu vou vivendo. Porque o Espírito Santo, ele te localiza em tudo que você enfrenta. Eu nunca enfrentei uma situação para ficar perdido, igual cego em tiroteio lá, tomando tapa do inferno. Mas se eu estou cheio da verdade, a verdade ilumina, ela me mostra. Mas não é incrível isso? Ó? Como você imagina dentro de você, a respeito de você mesmo, assim nós somos. E como o inferno constrói, cara, pensamentos errados a respeito de nós mesmos. Ou de outras pessoas. É por isso que as pessoas não estão ficando juntas. As pessoas acham que vão casar com alguém que jamais vai decepcioná-la. É assim mesmo. Acha que vai casar com uma pessoa que não tem defeito. E ela também não sabe olhar a respeito da vida dela de maneira própria, né? Então ela acha que também ela não tem defeito. Porque relacionamento é uma construção, gente. É uma doação um para o outro. Aí as pessoas ficam juntas. Mas é uma ilusão, gente. É por isso que o pessoal está vendo direto qualquer filme, qualquer coisa. Ai, que lindo. Aquilo é cascata. Aí olha lá, o cara fazendo aquilo, dizendo umas coisas. Esse meu marido não vale nada, não fala isso para mim. Ele não fala isso para mim. Não. É um mundo de ilusão, cara. Se a gente for cozinhado nessas coisas da carne, nós vamos para baixo. Não adianta. Eu recentemente aqui falando sobre o fim dos tempos, falei sobre o amor, né, que está em 1 Coríntios capítulo 13. O pessoal não está lendo como deve. Tem que enxergar que aquilo lá são procedimentos, cara. E são procedimentos doadores. A carne olha para o amor de Deus e fala assim, eu não quero. E esse é o problema. Então nós vamos construir relacionamentos, mas eu estou na carne. Meus pensamentos não são próprios, eles não são varridos pela verdade, lavados pela verdade, não fica junto. Então essa desagregação que hoje a gente está vendo, né? O mundo está mais dividido, o mundo está mais afastado um do outro, e isso é uma realidade, é justamente porque o ser humano não está como? Não está vivendo da maneira própria, está sendo cozinhado aí, ó. Então, quando a gente coloca, gente, o foco, a atenção, e uma outra coisa importante, meditar é ficar pensando a respeito da verdade. Ok? Então, gastar um tempo para que o teu espírito, ele se nutra, né, da verdade. É um tempo ali, quando você se alimenta, vamos dizer assim. É você tomar essa água viva. Vai tomando, vai engolindo, um gole de cada vez. Mas quando então a gente coloca o foco, a atenção e a gente medita na palavra, ela passa a fazer parte da nossa mentalidade. Pronto, essa mentalidade, ela é uma mentalidade renovada, ela é uma mentalidade clara, ela é uma mentalidade que ilumina. E faz com que eu e você enxerguemos as coisas do ponto de vista do céu. Pronto, esse é o segredo. Então, quando está falando sobre escuridão, está falando sobre não enxergar. É isso mesmo. Ou é luz ou é escuridão. A palavra viva, ela vai fazendo parte de quem nós somos, à medida que nós vamos colocando ela em prática. Por quê? Por que eu estou colocando ela em prática? Porque ela tem sido a minha mentalidade. Gente, esse aqui é um assunto tão maravilhoso que eu vou te falar, ele é simples, talvez você já tenha ouvido isso 300 vezes, não importa, eu também tenho que ouvir, porque todo dia eu e você somos dependentes disso aí. Ok? Se eu quero claridade, se eu quero ser lavado pela verdade, alegria, prazer, ânimo, vem exatamente disso aí. Não tem nada de especial. Ah, tem pessoas mais especiais? Não. Tem do quanto eu ponho foco, eu seguro, eu não permito ser distraído
com várias coisas que vão me prejudicar. Você já reparou quando você bota um foco em alguma coisa que te atrai, e você fica ali insistindo naquilo, daqui a pouco você está igualzinho àquilo. É verdade, funciona. Antigamente a garotada toda, ainda acho que nos dias de hoje é a mesma coisa, mas no meu tempo, né, eu não era convertido, a gente gostava de banda de rock, Led Zeppelin. Que isso? Um velhinho aí gritou, ui! Deep Purple, Pink Floyd, mas letra ridícula, cara. Tem nada a ver, né? Mas fica lá, aí você sabe tudo, daqui a pouco você está vestindo a camisa, está com a cabeça, com o cabelo igual ao do cara e tal. Por quê? Porque você está botando foco. Você se torna um igual àquilo que você bota o foco. Escreve isso aí. E isso é bíblico. Se você bota o foco na verdade, você vai ficar com a cara da verdade. Não vou lá na cara, mas você. É impressionante. Jesus estava tão cheio da verdade que no Monte da Transfiguração, ele transfigurou. Porque vazou do espírito dele, foi para os poros da carne dele, e ele iluminava. É de dentro para fora. Tudo por causa de foco. Nós nos tornamos, o Rafa sabe disso, ele gosta. Nós nos tornamos iguais àquilo que nós adoramos, colocamos o foco. É só isso. O que eu e você precisamos é de uma dose diária. E aí vai contigo o teu desejo, a tua fome, de botar o foco, de pensar, de dar atenção, de meditar na verdade. E a verdade domina. Ela domina. Eu preciso permitir que a verdade domine a minha maneira de pensar. Olha aí, gente, é assim. A verdade precisa dominar a maneira de pensar. Quando a verdade domina, ela faz seletividade. Ela segura, não, Elinha, esse pensamento é ilusório. Não, esse pensamento está errado. Cuidado com isso aí, está te atraindo, hein? Olha a força disso aí, a gente reconhece no espírito. Incrível, mas a gente reconhece. Salmo 34, verso 5. Os que olham para ele ficarão o quê? Mas ninguém ficará radiante se não olhar para ele. Por quê? Porque a gente se torna igual àquilo que nós adoramos. Essa é nova para mim, então anota. Então, uma questão de foco. Quando Jesus falou, olha só, isso aí é tudo distração, cara. Isso tudo vai sufocar a palavra na tua vida. Pastor, eu vou te falar, a gente vive num mundo que é assim mesmo. Mas tem como nós cuidarmos. O que o mundo oferece, em termos de atração, tem como finalidade, diga finalidade, competir com a palavra no coração, afastando o homem de Deus. E é isso mesmo. Hoje as pessoas preferem o prazer das coisas e de várias situações do que a verdade. Ok? Então ela significa assim, quando você encontra a verdade, aí a gente vai entender o quanto a nossa natureza carnal joga contra. A gente não pode deixar ela fazer gol. E é um jogo ali contínuo, é uma luta contínua, constante, em cima da minha vida e da tua. Mas vai afastando o coração do homem, por mero prazer carnal, distrações. Tudo que a gente faz para Deus, gente, a gente faz por fé e porque a gente faz uma escolha. Agora, sentindo, muitas vezes tem que matar um boi, um leão, um carneiro, sei lá. Você tem que viver pelo poder da escolha no que é certo. Mas hoje eu não quero, amanhã também não quero, no outro dia também não quero, pronto, já estou entregue, não sei. Não funciona. A nossa constância em cima de escolhas certas vai provar a nossa maturidade. Vou repetir isso, a nossa escolha constante em cima do que é certo prova a nossa maturidade. Então, beleza, pastor, mas eu estou há 10 anos com Jesus, mas já estou largando todas as escolhas que eu preciso. Gente, hoje está acontecendo demais, as pessoas, sei lá, estão... por um lado, a porta está abrindo e pessoas estão sendo salvas e recuperadas e transformadas e vindo de outro estado para se batizar aqui.
Mas, por outro lado, a porta está aberta e gente está abandonando a igreja, saindo, porque não quer mais, estou cansado, já fui de 300 igrejas, eu fico em casa e assisto na internet. Eu estou te falando a verdade, porque é um jogo das trevas. Eu falei para você, se o inferno tiver que gastar 10 anos com doses homeopáticas para me enganar e me matar, ele vai fazer isso. E depois de 10 anos ele vai te soltar rojão, porque há 10 anos nós começamos a fazer um trabalho ali. E aí começamos a fazer aquele trabalho, e fui insistindo na mente dele, não sei o que, ele foi pegando essa ilusão, esse negócio todo, aí, tá mortinho, olha aí. Ele é mau. Não, mas eu já sei tudo. Já conheço a Bíblia, esse negócio de crente, eu sei, eu sou crente à minha maneira. Aonde está escrito isso? Crente à sua maneira? A maneira que eu sei, como deve ser feito. Não, o tempo da igreja acabou. Vem das trevas, rapaz. Tempo de estarmos congregados, tempo de pertencermos ao corpo, de servirmos ao corpo. Isso é Bíblia. Não, todo dia você tem que lutar contra um adversário, dizendo coisas e promovendo outros. O tempo todo. O pessoal que está em casa, preste atenção. Vou fora. Vou até o final. É numa batida só. Por isso que eu digo para você, constância em termos de escolha do que é certo. Isso aí vai te levar para a maturidade. Se você não for constante em escolher o certo, não irá para a maturidade. Então, o que o mundo oferece, em termos, tem como finalidade competir. Gênesis capítulo 4, verso 7, fazendo a escolha certa. Você sabe que essa é uma passagem interessante, por quê? Porque Caim já estava cozinhando pensamentos errados a respeito do irmão. Seja de inveja, seja lá o que for. Mas no final da história, o que deu? Matou o irmão. E ninguém mata do nada, não é assim. Mas sabe, ele estava para fazer isso, Deus levantou e disse assim para ele, o seu desejo será contra ti. Que desejo é esse, cara? É um desejo carnal, é um desejo alimentado por uma imagem, um pensamento que vai destruí-lo. Ele será contra ti, mas aí Deus disse assim, a ti cumpre o quê? Dominá-lo, governá-lo. Você não governa, nem eu. Pessoal que está em casa, presta atenção, a gente não governa se a gente não estiver cheio da verdade. A verdade, ela precisa prevalecer, porque ela é um domínio. E debaixo desse domínio, então, você decide certo. Apesar de ser tentado. Diga aleluia. E oportunidades aparecem, gente. Mas se não estiver cheio da verdade, não tem como dominar. Por isso, fruto do Espírito, está escrito lá, domínio próprio. Mas é algo que está em nós pela ação do Espírito, pela verdade. Diga aleluia. Então, a fascinação desse mundo que embriaga a nossa carne é idolatria. Porque se eu considero algo como prazeroso, eu não abro mão daquilo, isso acaba se tornando ou uma pessoa, ou um objeto, ou uma situação, a nossa idolatria. Não é não? O diabo ofereceu para Jesus o poder e a glória desse mundo, se prostrado, me adorar. Então, no momento em que ele se prostra e adora, é porque tudo aquilo ali virou rapidinho, vamos lá. 1 João, já estou terminando. Capítulo 2. E a verdadeira idolatria é amar a glória, os prazeres desse mundo. É isso aí.
1 João 2,15, rapidinho. Deixem de amar esse mundo mau. Olha só como João coloca. E tudo que ele oferece. Pois quando vocês amam essas coisas, mostram que realmente não amam a Deus. É uma competição com o nosso coração. Todas essas coisas mundanas, maus desejos. E aqui coloquei nessa versão. Veja tudo que está escrito aí, ó, que atrai a cada um de nós. E o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio não provém de Deus, e sim do próprio mundo. O amor ao mundo, segundo João, é inimizade para com Deus. O amor ao mundo sufoca a semente e ela não produz. E por último, eu sempre guardo isso aqui, porque essa é uma passagem que fala comigo. Porque veja, gente, nós estamos sempre nessa condição, a gente não chegou ainda. Nós estamos na jornada. Nós estamos no caminho. Mas quando Paulo diz assim, olha, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando Paulo está falando isso, é que ele abandonou. Tchau, não quero saber. Tchau, estou cansado, sei lá. Mas Paulo colocou como uma origem desse abandono o amar o presente século. Ou seja, o coração dele se voltou e se abriu para esse mundo e os prazeres que oferece. Alguém está pegando? Eu não estou falando de algo que não acontece direto. Muita gente já entrou pelo caminho, estava no caminho, e assim como Demas, se entregou a isso aí. Por quê? Porque essas coisas estão na frente o tempo todo, distraindo, tentando distrair, sufocando a semente, e vai gerando prazer, porque se não gerasse prazer, não estava. Aí, fala para mim. Mas nós vamos completar essa carreira e você também. Então veja a importância de você guardar o teu coração, para que ele não seja sufocado com tudo isso que a gente comentou nessa manhã. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vou chamar o Rafa aqui para orar. Aliás, Rafael pregou uma mensagem maravilhosa na quinta-feira aí. A internet deu uns negócios lá em casa, mas a Deise ficou desesperada, quase quebrou o computador. Mas a palavra estava demais. Depois dá uma assistida lá, se você não pôde estar aqui. É isso aí. Está feliz nessa manhã? Paz, você tem um coração precioso. Jesus ama demais. Então, guarda ele. Bota o foco na verdade. Aleluia.